Nossa, a Camila tá feliz, gente. Ela tá cantando. Eu acho que é a Camila, né? Gente, vamos lá, ó. Alguns que mandaram mensagem para mim, só confirma para mim, por favor. Deixa eu só tirar esse daqui. Para outro colégio, pegar o de vocês. Ixi, hoje o computador tá tartaruga. Tá abrindo. Cadê o sétimo, oitavo? Oitavo, hoje que dia é? Hoje é dia 8, né? Acho que não tá passando, gente, rápido. Alguém mandou mensagem para mim? Alguém mandou alguma atividade? Por favor, me avise para eu lá ver, porque alguém mandou mensagem para mim no WhatsApp, mas não colocou nome e não tem foto. E eu acabei também não perguntando. Ó, se alguém enviou alguma atividade que está devendo, ó, Cleo, você enviou ó, as atividades aqui, me avisa para eu olhar lá, senão eu não vou olhar não, tá? Rian, então acho que não foram vocês, né? O projeto. Cadê o projeto? Cadê mais um tempo para vocês fazerem? Quem faltou entregar? Cleo, Duda, Guilherme. Gente, vocês não entregaram. E o Rian. Rian, você colocou aqui como concluído, mas se enviou para mim? Professor, acho que eu esqueci de clicar para carregar ele para poder mandar. Então envia agora, cancela aí agora e coloca agora aí para mim. Mas tem que ser hoje, agora. Eu até espero. E os demais, gente, que eu dei tempo, vocês não fizeram? Não, né? Então tá bom. Bom, não precisa nem responder. E já foi também. Gente, e olha que essa semana e semana passada praticamente eu passei quase nada, só para vocês ficarem mais tranquilos. Segunda eu não passei lição. Vocês precisam se organizar aí, viu? Bom, o Rian ficou aguardando, tá? Os demais, né? Agora toda a sala, vamos lá. Na segunda-feira, a gente começou a falar sobre os Estados Unidos e o Canadá. E hoje meu computador está com uma preguiça daquelas. Nossa, né? Falamos aqui sobre a expansão territorial estadunidense, tá? Deixa eu abrir mais aqui minha tela. Quem quiser me acompanhar aqui pela tela, tá? Falamos também sobre o Alasca e o Havaí, né? Na verdade, eu falei por cima, não acabei pegando parte da apostila, então parei por aqui, né? A gente continua aqui a aula, tá? Sobre esse módulo. A página é 210. Bom, o Alasca, né? Bom, é o maior estado dos Estados Unidos. No entanto, é o menos povoado devido às suas condições climáticas, tá? Deixa eu pegar aqui o mapa, eu gosto de trabalhar com mapas. América do Norte, mapa. Vamos aqui pequenininho. Vou pegar esse aqui.
Ó, nesse mapa aqui temos, ó, os Estados Unidos, tá? E aqui é o Alasca. Ele não está ligado diretamente ao continente, né, ao país Estados Unidos, mas pertence ao maior estado, né? Mas ó, onde ele está localizado? Aqui é a Rússia, ó. Tinha um pedacinho da Rússia aqui, o Estreito de Bering. Você já deve ter ouvido, não sei se foi comigo ou com o Rogério, Estreito de Bering, né? Onde os primeiros seres humanos, né, passaram pelo Estreito de Bering para povoar o continente americano, né? E aqui é o Canadá, ok? Está separado fisicamente do restante do país pelo Canadá. Quando foi comprado do Império Russo, em 1867, grande parte da população estadunidense não concordou, pois acreditava-se que o Alasca era somente uma região gelada e oníspita, quer dizer, né, não tão habitada. Entretanto, posteriormente, descobriu-se a presença de petróleo na região, e hoje o Alasca é o maior produtor de petróleo do país, né? Quem saiu perdendo aí foi a Rússia, na verdade, que pertencia à Rússia essa parte, né? Mas os americanos não quiseram devolver essa parte, brigaram por isso, aí ficou tudo bem. Porém, mais para frente descobriram que no Alasca, né, uma região cheia de gelo, tem muito petróleo. Aí trazendo um pouquinho aqui para as aulas de arqueologia, então, né, dá para explicar que quando na época dos dinossauros ou dos primeiros seres vivos da Terra, né, que foram morrendo, se transformando em óleo, e esse óleo, né, o que nós chamamos hoje de petróleo, nessa região não era sempre fria, né? Era uma região quente. É com o passar a Terra foi se movendo, foi, né, tendo suas fases aí ficou gelada essa região, mas o petróleo ainda ficou ali debaixo do solo, né? Já o Havaí, né, é um dos 50 estados que compõem os Estados Unidos, sendo o último a ser criado em 1959, a partir de um plebiscito. Esta localização do Oceano Pacífico é o estado mais afastado em relação ao restante do país, a cerca de 3.000 quilômetros de distância. Então, o Havaí, né, é um arquipélago de ilhas, na verdade, não é somente uma ilha, tem outras próximas a ele também, que formam o Havaí. E o Havaí pertence aos Estados Unidos, mas a distância entre o país Estados Unidos e esse estado, né, que foi criado em 59, que é o Havaí, está a 3.000 quilômetros de distância. Muita coisa, né? Mas é como se tivesse... quem está no Havaí está nos Estados Unidos. Quem está em Nova York está nos Estados Unidos. É a mesma coisa, tá? Porque as regras, as leis é a mesma. O presidente é o mesmo, tá? É formado por 8 ilhas principais, né? E mais uma série de atóis, né? Ilhotas, geradas por atividades vulcânicas. Possui alguns dos vulcões mais ativos do mundo, como é o caso do Kilauea, né? O vulcão Kilauea. Acho que não vou conseguir copiar aqui. Ó. Esse vulcão aqui, ó. No Havaí. Não sei qual foi o ano que ele entrou em erupção. Faz pouco tempo. Não sei se foi ano passado, ano retrasado. Não sei se vocês viram alguma coisa. Eu assisti ao vivo, assim, a lava descendo, ó. Casas tiveram que ser desocupadas. Foi uma erupção, né, que destruiu algumas coisas, né? Não foi, né, uma explosão do vulcão, né? Mas destruiu algumas coisas lá no Havaí também, tá? Bom, só estou mostrando aqui por curiosidade. Aqui essa imagem também, ó. Invadindo as casas. É a lei da natureza, a gente não tem o que fazer. Quando o vulcão resolve entrar em erupção, paciência, tem que esperar, né? Ele terminar o seu progresso aí. Bom, territórios não incorporados dos Estados Unidos. Atualmente, os Estados Unidos possuem 13 territórios não incorporados, isto é, áreas que são controladas pelo país, mas não são consideradas estados. Esses territórios, juntos, abrigam cerca de 4 milhões de pessoas. No entanto, essa população se distribuiu em apenas 6 territórios, pois os restantes é desabitado. Os territórios habitados são Porto Rico, Guam, mas está cortando aqui, eu não sei se é o Guam ou Guatemala. Tá.
Ilhas Marianas, no norte, Ilhas Virgens, nos Estados Unidos, Samoa Americana e Ilha Wake, tá? O mais conhecido aqui é o Porto Rico, né, que é um país aqui da América Central, né, que tem o domínio americano, mas ainda não é reconhecido, considerado um estado americano, tá? Porto Rico é onde o Rick Martin nasceu, se eu não me engano. Todo mundo sabe do Rick Martin, né? Conhece, já ouviu falar, pelo menos, do cantor, né? Tá? Aqui, ó, Capitólio, né, de Porto Rico, maior e mais populoso território não incorporado dos Estados Unidos, tá? Porto Rico. De acordo com a lei estadunidense, os habitantes dos territórios não incorporados são considerados cidadãos naturais do país. Contudo, eles não têm o direito de participar das eleições nacionais, ou seja, não votam para a escolha do presidente e vice-presidente dos Estados Unidos. Além disso, seus representantes no Congresso Nacional não possuem poder de voto nos projetos de lei, que não é considerado um estado, né, gente? A formação e ocupação do território canadense, né? Aqui vai envolver agora os franceses, né, junto com os ingleses, tá? Assim como os demais países do continente americano, o Canadá também passou por um processo de colonização europeia. Em 1497, os ingleses chegaram à região e estabeleceram seu domínio nas atuais províncias de Nova Escócia e Terra Nova, e Labrador, na costa norte. Nova Escócia está aqui, tá? Terra Nova, cadê? Aqui, está bem perto do Atlântico, né? E Labrador, que está aqui, ó. Essas duas partes da Nova Escócia, tá? Alguns anos mais tarde, os franceses também alcançaram a região e tomaram um território para seu domínio colonial na região próxima ao Rio São Lourenço, que é um famoso rio aqui, ó. É um rio que se encontra diretamente com o oceano. E é um rio tanto que está nos Estados Unidos como no Canadá. É um rio muito importante para eles, tá? Acho que vocês já estudaram sobre ele na parte da hidrografia, que eu pedi para vocês darem uma lida, né? Alguém leu, viu? Ele lá, o Rio São Lourenço, na América do Norte? Foi uma pergunta, gente. Tic-tac, tic-tac. Gente, vocês estão me ouvindo? Professor. Camila, Oi. você tá mutada. Professor, eu tava falando, mas eu esqueci que eu tava com o áudio desligado. Eu tava falando, mas eu tava falando pra repetir, que eu não entendi. Não, Professor, o Rio São Lourenço. no meu resumo, eu escrevi tudo lá sobre a hidrografia, só que aí sobre os rios, sobre as coisas, eu não escrevi sobre eles. Eu grifei no livro e coloquei no meu resumo só como exemplo. Mas leu, viu lá o Rio São Lourenço? E, Tá, é isso que eu tô perguntando. Se vocês chegaram a ver essa parte, que tem vários rios lá, né, para ser discutidos, né? Na verdade, os principais rios do continente americano inteiro. E o Rio São Lourenço, tá? É um dos principais. Mas ele é muito importante ali para a região, tanto dos Estados Unidos como do Canadá, porque o rio corta os dois países. Então, olha o tamanho dos países, então o rio tem que ser bem grande, né? Para estar nos dois ao mesmo tempo. Bom, Rio São Lourenço, fundado, né, a província de Quebec, além dos conflitos com os povos indígenas que habitavam a região, fazendo com que fossem dizimados pelos colonos, a ocupação do Canadá foi marcada por diversas disputas entre os franceses e ingleses pelo domínio do território. Com o fim da Guerra dos 7 Anos, foi assinado o Tratado de Paris, por meio do qual a França cedeu seu território no Canadá para a Inglaterra. Com isso, o território foi formalizado como pertencente à coroa inglesa, mas com o ato de Quebec foi permitido aos franceses que permanecessem na região da província de Quebec com seu idioma, seus costumes e suas leis. Isso explica o fato de o Canadá atualmente possuir o francês e o inglês como línguas oficiais, tá? Então aqui temos, ó, o Canadá foi colonizado por tanto ingleses como franceses, tá? A região de Quebec, ela é mais francesa do que inglesa, mas se um dia você estiver nessa região, tá? O que é isso, Camila? é o Rio São Lourenço. Ah, tá, isso mesmo. Tá pequenininho aqui para mim. Tá na apostila. Tá no livro. Tá no livro.
Quebec fala inglês e francês, como o resto do país também fala inglês e francês. Mas aqui em Quebec, a cultura francesa é bem forte. Nunca fui em Quebec, óbvio, né? Mas quem já foi em Quebec, né? Os depoimentos dizem que é como se estivesse em Paris, na França, mas com um pouco mais gelado, um pouco mais frio, né? Porque o Canadá já é mais gelado, né? Bom, o Canadá, assim como os Estados Unidos, também promoveu uma expansão para o oeste e, ao mesmo tempo, para o norte, né? Descoberta de jazidas de ouro no norte, isso no Canadá, tá? E as políticas de povoamento estimularam a migração europeia para a colônia. Essa expansão também foi acompanhada pela construção de ferrovias, buscando integrar os territórios conquistados, tá? Aqui, ó, a descoberta foi aqui, mas eles começaram a se expandir, tanto para o oeste como para o norte. E viram que tinha bastantes recursos minerais no país, mesmo sendo um país muito gelado. Com o objetivo de integrar o Canadá para defender a região das invasões dos Estados Unidos, os ingleses permitiram que as províncias canadenses, né, Nova Brunswick e a Nova Escócia, se tornassem uma única federação. Assim, no dia 1º de julho de 1867, a data em que é comemorada a independência do Canadá, foi formada a Confederação Canadense, embora se tratasse apenas de uma independência política. A independência do país completou-se apenas em 1931 com o Estatuto de Westminster, né? O Canadá, né, se declarou independente aí de uma forma mais pacífica, né, por questões mais políticas. Não foi uma independência com guerras, né, violência, enfim. Igual do Brasil. O Brasil também foi uma independência pacífica, não teve conflitos, né, guerras, né, mortes para a independência. Diferente dos Estados Unidos, que já teve ali uma guerra, né, uns conflitos para que os Estados Unidos se tornassem independentes, né. Bom, aí eu tenho aqui a divisão administrativa do Canadá. Aqui, ó, é a Catedral de Notre Dame, na cidade de Montreal, a maior cidade da província de Quebec, no Canadá, tá? Montreal já é uma cidade eclética, né? É uma cidade que está na província de Quebec, mas é uma cidade assim que todo mundo gosta de ir porque não só é francesa, não tem muito a cultura francesa, né? Tá misturada aí a inglesa e a francesa, então bastante turistas gostam de estar em Montreal. Toronto também, mas Toronto já é uma parte da província da inglesa, né? Fala em francês também em Toronto, como em todo o país, mas já tem características mais inglesas, né? Toronto e Vancouver, tá? Toronto aqui, ó, na parte leste, e Vancouver na parte oeste, né? Na província da Colômbia Britânica, né? São duas regiões muito procuradas para intercâmbio. Você já deve ter ouvido falar de Vancouver e Toronto, né? Em algum momento aí da vida, né? Sim? Sim? Não? Não? Sim? Não. Oitavano, Sim, vamos participar sim, eu destas já ouvi. aulas? Então tá Professor, bom. eu já Oi. ouvi já. Ô, Guilherme, qual é a capital do Canadá? Não sei. Júlia, você sabe, Júlia? Não sei também, professor. Alguém sabe? É Toronto? Não, né? Não. Todo mundo acha que é Toronto. Até eu achava que era Toronto. Mas tá ali do lado de Toronto. Tá do lado. Deixa eu ver. Ottawa, não sei falar isso. Exatamente, Ottawa. Ottawa, Maria Clara, tá? Nossa, quando que eu Tá. vou saber isso aí? Tá? A capital dos Estados Unidos é Washington, e a gente já viu isso na aula passada, né? Por causa do primeiro presidente, né? George Washington, dos Estados Unidos, batizou a capital de Washington. E Ottawa é a capital do Canadá, que fica aqui, ó. Não é Toronto, é Ottawa. Tá? Todo mundo acha que é Toronto, porque é a cidade mais falada. A mesma coisa os estrangeiros, né? Acha que São Paulo é a capital do Brasil. Não, minto, acha que o Rio de Janeiro é a capital do Brasil. Alguns acham que São Paulo, outros Rio de Janeiro, sendo que o Rio de Janeiro já foi a capital do Brasil, mas hoje não é mais, né? Desde de 1950, né? Mais de 70 anos aí, que a capital do Brasil não é mais o Rio de Janeiro, né? Passou a ser em Brasília, né? Mas muitos, se você for viajar para fora e perguntar qual é a capital do Brasil, ou vão falar Rio de Janeiro ou vão falar São Paulo, né?
só por ser cidades mais conhecidas lá fora, né? São Paulo, por ser conhecida por ter o maior número de pessoas, né? A população, o número populacional em São Paulo é maior em todo o país, né? A economia é maior, o São Paulo é mais desenvolvido. E o Rio, por causa do Cristo, né? O Pão de Açúcar, as questões mais turísticas, as praias, né? O Rio de Janeiro, né, gente? Todo mundo conhece, o mundo todo conhece. Tem até uma série, La Casa de Papel, né? Que o nome do personagem é Rio, homenageando aqui o Rio de Janeiro, né? O Brasil. Para quem assiste Casa de Papel, o nome dos personagens são nome de países, né? Ou de cidades. E eles dão o nome do Rio para um personagem lá, que ainda está vivo na série, ainda bem. Bom, o Canadá, assim como os Estados Unidos, também promoveu expansão para o oeste, isso aqui, com o objetivo de integrar também já foi. Aqui a divisão administrativa do Canadá, né, é composta por 10 províncias e 3 territórios. As províncias possuem um grau de autonomia maior, que lhes permite criar leis e impostos, além de serem responsáveis por fornecer serviços como saúde e educação. Já os territórios possuem um grau menor de autonomia e muitos dos serviços públicos são de responsabilidade direta do governo federal. Os 3 territórios canadenses são Yukon, territórios do Noroeste, e Nunavut. Vamos lá para o mapa de novo. Ó. Vamos lá. Temos aqui 10 províncias, tá? E 3 territórios. Tá? Províncias é como se fossem estados. O Brasil tem 26 estados, né? Mais o Distrito Federal, né? Que é a capital do Brasil. Já o Canadá tem 10 províncias e 10 territórios. As províncias, elas são mais independentes, tá? Isso tem mais autonomia, tá? É um país, tá, gente? É um país, mas elas têm mais autonomia, né? Cada um, né, cada província trabalha para arrecadar seus impostos, né? Tem a obrigação ali com a educação, com a saúde ali com aquela população. E os territórios já são mais questões do governo federal. Lembrando, tá, que o Canadá ele não tem a política de presidente, né, presidencialista, né? Não é uma república presidencialista, tá? É uma monarquia parlamentar. Como assim? Aqui não existe presidente, existe o primeiro-ministro, tá? O primeiro-ministro canadense que toma conta do país, mas tem a figura de um rei, de uma monarquia. No caso, quem é a monarquia que representa o Canadá hoje? Alguém quer chutar? Ou alguém sabe que irá falar? Gente, hoje eu estou perguntando muito porque eu estou dando nota de participação para vocês aqui. Estou anotando tudo. Não, teacher, é porque não sei mesmo. Tá bom, mas alguém sabe? Eu também não sei. Mas a monarquia deles é do próprio país ou vem de outro? Vem de outro. Então, é a Rainha Elizabeth. Exatamente. Tá? Tanto o Canadá como a Austrália, tá? É a Nova Zelândia também, tá? Não existe a figura do presidente, existe a figura do primeiro-ministro, tá? E quem é a rainha desses países, no caso é a Rainha Elizabeth, que é a rainha da Inglaterra. A diferença é que ela não tem interferência, assim, ela só é uma figura realmente no Canadá, na Austrália e na Nova Zelândia, porque ela não tem interferência nenhuma, direta e nem diretamente no país, tá? Somente na Inglaterra. Na Inglaterra, sim, ela tem, né, uma outra interferência, tá? Mas no Canadá, né, a rainha canadense ali seria a Elizabeth, a rainha Elizabeth, né, da Inglaterra. Mas aqui no Canadá não tem a figura do presidente, e sim do primeiro-ministro, tá? Igual na Austrália, enfim, porque foram colônias inglesas, tá? Os 3 territórios canadenses, já li aqui, esse território se estende por todo o país, até o norte, né, da latitude de 60 graus, e a oeste da Baía de Hudson. Embora, alguém desligou o áudio aí, que estou ouvindo a voz de algum pai de vocês aí. Embora ocupe a proximidade de 40% do Canadá, os territórios canadenses abrigam apenas 3% da população total do país, tá? Aí eu tenho o povo Inuit, tá? Que fica ali na parte dos esquimós, né? São os indígenas do Canadá, né? Do norte do continente, né? Os Inuit são os povos que ocupam, né, tradicionalmente a região do Ártico, no norte do Canadá, Alasca e Groenlândia. Eles habitam essas regiões desde 5.000 anos, né, antes de Cristo, ou seja, muito antes da chegada dos colonizadores europeus.
Eles também são conhecidos como esquimós, mas esse termo se tornou pejorativo, né? Pois significa comedores de carne crua, né? A alimentação inuit é baseada na carne e pesca, geralmente de focas, ursos e baleias. Como vivem em locais com temperaturas muito baixas, costumam comer carne defumada. Vestem-se com peles de ursos e raposas, porém costumam utilizar os pelos, né, voltados para dentro, para garantir o melhor aquecimento. Os famosos iglus, né, de gelo são construídos apenas para as viagens de pesca e caça e são feitos com grandes blocos de neve, compactados e dispostos em forma de espiral, acomodando até 20 pessoas em seu interior. Na verdade, iglu significa casa, mas geralmente os inuits, né, moram em casas de madeira. Para se locomover nas espessas camadas de neve, eles utilizam trenós puxados por cães das raças Malamute do Alasca e Whisky, né? Whisky, né? Não sei pronunciar. Husky, professor. Husky, né? É isso. Me Husky. ajudem, por favor, no inglês. Porque eu não sou inglês. Meu inglês é péssimo. Tá? A gente já viu bastante filme, né? No Pica-Pau assistia muito, né? Os iglus. Não sei se vocês é da época do Pica-Pau. Professor, né? existe um hotel que ele é todo ano construído no inverno, que é em algum lugar na neve, que tudo é de gelo, os móveis, as paredes, tudo. É na Noruega. Lembra o nome? Na Noruega. A Glória Maria foi lá. Na Noruega. Ah, eu vi. Passou. Que ela dormiu lá. Dormiu. Ela falou que é maravilha. Ela aqui, ó. Ela falou que é uma delícia. Que dá vontade de não sair dali nunca mais. Que é muito gostoso ficar deitado, ó. Existe. Ah, gente, precisamos ser ricos para poder viajar para todos esses lugares. Conhecer, né? Mas existe sim, tá? É como se fosse no formato de um iglu. Eu acho. Ah. Se eu fosse, eu não ia dormir, só ia ver. Ah, sim. Vai ser mais estranho dormir no gelo. Ah, eu gosto do frio, então eu sou suspeito em falar, né? Tá? Para quem não sabe o que é os iglus, ó. Ó. Sim. Todo mundo acha que eles constroem assim e moram aqui dentro. Não, pessoal. Existe sim os iglus, tá? Lá no Canadá, dos esquimós, né? Que eles não gostam mais de ser chamados assim, dos inuits, né? E eles constroem isso quando eles estão viajando para caçar, para pescar, tá? E cada iglu, né? Eles conseguem colocar de até 20 pessoas, acomodar 20 pessoas. O professor, Oi. desculpa, meu computador reiniciou de repente, assim, eu entrei pelo celular por enquanto ele está ligando, tá? Não, tranquilo. Aí você ouve aqui, presta atenção, tá bom? A gente viu muito isso, esses iglus no Pica-Pau, né, gente? Não sei, ó, Pica-Pau. Professor, no lugar que eu aprendi o que era um iglu, foi naquele desenho Pingo, sabe? Ah, que é tem o Pingo mesmo. Nossa, é da sua época, o Pingo? Sim, eu assisti. Gente, o Pingo é antigo. Ah, eu amo o Pingo, gente. Nossa, passava Eu na TV também. Cultura. Eu assistia todos os dias o Pingo. O Pequeno Urso, Rupert, e outros desenhos lá, Cocoricó. Nossa, gente, é verdade. Legal. Nossa. Eles vivem num iglu. Era a minha infância, o Pingo. Nossa, que mundo pequeno. Eu adorava o Pingo. Olha, lembrei da minha infância agora, gente. Me senti agora no Ratatouille, quando aquele jornalista come o prato e volta para o passado, quando criança. Lembra? Não, né? Não, sim. né? Tá. Olha ali a família com o iglu atrás. Cadê? Aqui, né? É isso, gente. Então, assim, dá para entender que esse desenho é baseado no norte do Canadá. Ah, já vi né? esse desenho já. No norte do Canadá. Bem legal. É feito de massinha eles, né? Aí passa lá o Sim. desenho. Eu já vi, aí eles se mexem e tal. Exato. Ah, Tá. tão bonitinho. Eu sempre gostei. Bom, e é isso, gente, tá? Eu ia começar outro módulo agora, hoje, mas esse outro módulo, tá? Que a gente vai falar aí sobre as
áreas altas, né? As latitudes, tanto do Polo Norte como do Sul. Mas a gente fala na próxima aula. O que eu quero para essa semana? Para a semana que vem, na verdade, né? Esse módulo, tá? Módulo 37, 38 e 39. Formação territorial. Dos Estados Unidos e do Canadá. Ó, vou abrir aqui para vocês, tá? A aula. É a aula 9. Tá? Realizar os exercícios desse módulo para o dia. Até domingo, tá? Porque na segunda que eu vou fazer a correção com vocês. Dia 12 do 7. Pessoal, comecem a enviar os exercícios, as tarefas em dia, porque senão eu vou ter que dar notas baixas para vocês. Eu não quero fazer isso. E vocês que estão me devendo atividade, tirando o projeto, que eu não aceito mais mesmo, tá? Preciso que vocês me enviem as atividades pendentes. Vai valer bem menos, mas é melhor do que ficar com 0 na atividade, tá? Estou sempre avisando isso, então me avisem quando enviar a atividade. É isso, galera. Dúvidas? Não? Tudo bem até aqui? Nono ano? Sim. Nono ano não, 8º ano. Então tá bom. 8º. Tá? Sim. Então, para a semana que vem, só fazer esse módulo, tá? Da formação territorial. Eu vou fazer a correção semana que vem, tá? E a gente dá início aí ao conteúdo, tá? Então, tá bom. Boa semana para vocês, resto de semana, né? E bom fim de semana, né? Amanhã é feriado, mas a gente vai ter aula normalmente, imagino, porque o feriado foi antecipado, né? Antecipou esse feriado, então não conta, mas eu vou estar trabalhando no outro colégio. Beijo, tchau, qualquer coisa mande mensagem. Deixa eu só ver quem tá aqui. Deixa eu ver quem tá aqui, pera só um pouquinho. Presente. Tirei um print, Tô aqui. o Gui tá Eu, aí. Guilherme, Duda tá aí, Cléo. Duda, dá um oi. presente. Oi, tudo bem? Luiz, a Cléo já falou comigo. Então tá. Beijo, já coloquei presença para todos. Pode sair. Tchau. Tchau. Todos que Tá, tá na tchau, aula, né? professor. Tchau.